4h18. O confinamento vai oferecendo às pessoas as mais variadas possibilidades de não fazer coisas, de se adaptar ao estado das coisas, que é você procurar não sair de casa e resolver tudo ali. Muita coisa pelo telefone, pedindo para que pessoas resolvam coisas para você, necessidades, e isso vai tirando da rotina das pessoas a mobilidade, o deslocamento e algumas atividades. E uma pesquisa lá atrás que mostrava um dado relacionado, que relacionava o sedentarismo e o fumo, mostrava isso, foi lá nos Estados Unidos, foi da Universidade de Cleveland que fez esse estudo em 2018, mostrando que o sedentarismo pode ser tão ou pior para o ser humano e para o jovem, e para quem tem até 50 anos, pode ser até pior para a vida da pessoa se ela simplesmente abandonar atividades, qualquer tipo de atividade, e levar uma vida sedentária. Será que neste momento em que a gente tem muitas pessoas sem sair de casa por absoluto medo do que pode acontecer, isso vai ser uma nova síndrome que vai se esticar por alguns anos? Nós vamos conversar com o Dr. João Aguiar, que é médico endocrinologista, e a pauta da gente nesta quarta-feira é falar sobre sedentarismo e esse prejuízo que pode ser até superior ao cigarro. Dr. João, como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer estar falando com vocês aí. O prazer é nosso. Era esperado, no que o senhor tem acompanhado, das rotinas das pessoas, que essa preocupação máxima com o vírus, ou seja, eu não posso ficar doente, mas doente do vírus, pode levar as pessoas a terem o desenvolvimento de outras patologias que são derivadas desse isolamento? Sem dúvida, né? Nós estamos vivendo isso já há anos. O sedentarismo ele vem aumentando gradativamente ao longo dos anos, principalmente aqui no Brasil. E essa fase que nós estamos vivendo, eu não sei o que vai ser no futuro, esse percentual, mas há um aumento muito grande dos casos, né? Então, as pessoas elas perderam aquela rotina de sair de casa para trabalhar, as pessoas que estão em home office, então elas se tornaram mais sedentárias ainda, né? E as pessoas que praticavam atividade física, por N motivos, estão em casa sem poder fazê-la. Isso gera inúmeros problemas, inúmeras consequências do ponto de vista médico, né? O aumento de peso, aumento da pressão arterial, aumento de glicose no sangue, aumento de problemas relacionados ao humor. Então, tudo isso, a longo prazo, é um problema que nós vamos ter que enfrentar lá na frente, né? Nós não temos nem prognóstico do que vai acontecer lá na frente com isso tudo. Doutor João. Então, oi, amor. Tudo bom? Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. E esse assunto, eu sei que o senhor sempre bate nessa tecla e defende que os exercícios físicos sejam sempre feitos, né? Para aquela coisa aquela equação da gente trocar gordura por músculo. Eu mereço o puxão de orelha. Brinquei mais cedo com o Zaidan, que eu sempre me coloco como personagem aí nesse tipo de reportagem, entrevista, porque jornalista é aquela coisa, corrida, a gente se alimenta mal, a gente, para praticar os exercícios físicos, quando o dia é mais cansativo, a gente deixa tudo para lá, mas eu sei que o senhor diz que não pode e que a gente tem que insistir. Eu vejo muitas pessoas que agora eles querem fazer esporte, mas praticam só no fim de semana. E aí tem aquele mito do atleta do fim de semana. Isso faz mal, doutor? Ou é melhor você fazer um pouco de exercício na semana do que não fazer nada? Então, a OMS ela preconiza que você tenha aí pelo menos 150 minutos semanais para você não ser considerado sedentário. Isso é muito pouco. Se nós dividirmos na semana, aí dá 20 minutos por dia, né? Então, um dia aí tem 1.400 minutos e você treina aí 20 minutos por dia, isso é insignificante. Imagina você concentrar isso no final de semana, tá? A atividade física ela tem que ser uma rotina na vida da pessoa. E final de semana, 30% da semana, isso não vai virar rotina, vai virar um evento pontual. Então, esse benefício ele pode se tornar um malefício, tá? As pessoas podem ter se você não tiver uma orientação antes, você pode ter um problema cardíaco, você pode...
esses acontecimentos eles não são infrequentes, de pessoas que vão se meter a correr no final de semana e infartam, né? E além de problemas articulares. Então, a frequência é a grande chave do sucesso. Então, todo dia você tem que falar para o seu corpo que a atividade física ela faz parte do seu cotidiano e aí, sim, aumentar o volume gradativamente. Então, sempre uma orientação médica ou de um educador físico é necessária, tá bom? Então, evitem esse atleta de final de semana, que às vezes vocês podem estar dando um tiro no pé de vocês. Então, esse é um conselho. Doutor João Guiar, boa tarde. É claro que no Brasil e outros países onde há muita gente atirada na miséria, na pobreza, muitas crianças estão aí com subnutrição, algumas passando fome, assim como adultos, né? Mas há também o caso de crianças que estão engordando muito nesse período, pelo menos alguns levantamentos indicando isso, por falta de exercício, também por ansiedade, né? A falta da escola, essa rotina estranha, ainda mais para crianças, né? E o senhor tem observado isso, o problema também de uma obesidade prematura, que se não foi provocada, mas se ampliou nesses tempos de pandemia? Nós não temos esses dados concretos, né, ainda. Esses dados vão ser né, pontuados mais na frente, mas eu vejo na minha clínica diária, né? A obesidade infantil já vem crescendo anualmente, né? Ela vem sendo um motivo de alerta para nós médicos que cuidamos de obesidade, mas nesse último ano, com o confinamento das crianças em casa, né, na aula, na frente do computador, isso caiu muito, né, drasticamente. Então, essa repercussão nós vamos ter lá na frente. E no meu consultório eu já vejo muita mãe trazendo crianças para que nós possamos tratar, né, no sentido de diminuir, amenizar esse quadro de aumento de peso. Uma criança gorda, com obesidade, ela vai ser também um adulto obeso, com problemas sérios de saúde, com uma expectativa de vida menor. Então, a gente tem que tentar, a dica para as mães em casa, que mesmo dentro de casa, coloquem seus filhos para serem mais ativos. Tá? Eu sei que é difícil, mas sempre tem uma brecha no dia. Para você ter uma ideia, no inquérito da OMS, a maioria das pessoas, 50% das pessoas que falam que são sedentárias, usam como argumento falta de tempo. Então, você não tem 30 minutos por dia para se dedicar à sua saúde. Eu acho que com muita boa vontade, isso pode ser feito, né? Quer dizer, nesse caso, aquela antiga combinação, exercício físico e fechar mais a boca, né? Sem dúvida. E quando você não está fazendo exercício físico, você perde aquele comprometimento com a dieta, né? Esse é um grande problema. Então, geralmente quando você conversa com uma pessoa, eu estou treinando, então ela está ela está se dedicando a algum protocolo dietético. Quando ela não está treinando, a vida dela vira uma bagunça. Ela não tem horário para dormir, ela não tem horário para comer, não tem horário para treinar. Então esse que está sendo o grande mal, a falta de rotina. As pessoas elas não estão dormindo nos horários corretos. Então você tem um distúrbio de sono que está aumentando muito no meu consultório, em todos os outros lados, né? As pessoas elas vão dormir em horários totalmente diferentes, isso interfere muito no metabolismo do açúcar no sangue, problemas com a tireoide, é uma bola de neve que eu não sei que tamanho vai ficar no final, né? Nós estamos imaginando uma pandemia da obesidade e de problemas mais sérios como hipertensão, diabetes no futuro, né? Então esses dados já vinham aumentando e nós não temos nem ideia do que isso vai ser no futuro. Então, precisa ter muito cuidado com isto.
Doutor João, isso que o senhor falou é muito interessante, porque isso leva a um outro assunto que as pessoas têm falado, que é a medicina integrada. A falta de sono está levando a problemas psicológicos, o sedentarismo ele está levando a diabetes, hipertensão, outros problemas. Então, hoje, mais do que nunca, a medicina precisa ser integrada. O senhor foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi numa entrevista falando sobre isso. Sem dúvida, né? O nosso sono é 1/3 do nosso dia. Se nós não tivermos esse 1/3 bem vivido, os outros 2/3 não serão bem vividos, né? Então, nós temos que acertar todos os pontos, não tratar só uma doença de base, e sim o que levou ao aparecimento dela. Então, esse é o foco da medicina e a forma que você tem que atuar no paciente. Uma pessoa que não dorme bem, como é que ela trabalha bem durante o dia? Como é que ela vai produzir durante o dia? Como é que ela vai ter espaço para se dedicar a um esporte? Então, tudo isso vai virando um conglomerado de modificações no corpo que vão gerar uma futura doença, né? E a gente comparando na pesquisa com o cigarro, isso é muito mais grave. Então, e além disso, do sedentarismo levar também a vícios, né? Bebida alcoólica que aumentou o consumo drasticamente, o cigarro, para você ter uma ideia, aumentou 17% o consumo de antidepressivos e ansiolíticos nessa pandemia. Ninguém fala disso. E assim, esses medicamentos são muito perigosos. A automedicação aumentou drasticamente. Isso no futuro são vários leques na medicina que todas as especialidades médicas vão ter que saber lidar. Pessoas que se viciaram em antidepressivos, ansiolíticos. Isso aí é muita coisa. Todo dia a gente pedindo um remédio para mim, receita para antidepressivo, remédio para sono e ansiolítico. E, na maioria das vezes, esse já vem tomando a receita caseira que foi passada por um colega, por um amigo de trabalho, ou que um médico falou para outro paciente. Isso é muito perigoso, pessoal. Até melatonina, né, doutor? Tudo. Qualquer receita caseira, chá caseiro... Acham que é mais natural, mas não é bem assim. Não é bem assim, né? Tem muita droga que é natural e mata, né? Então, tem que ter muito cuidado. Doutor, para encerrar de minha parte, o cara foi no cardiologista, percebeu que estava com o colesterol alto antes da pandemia, estava tomando lá o medicamento, apesar de ter tido a indicação do cardiologista, para que ele fizesse alguma atividade. Era para ele tomar por 4 meses, 5 meses a medicação para voltar no médico, só que ele não voltou porque teve a pandemia e aí ele passou a ter menos acesso ao médico, ficou com medo de ir ao médico. Então, ele não só não fez a atividade, como ele, num determinado momento, parou de tomar o medicamento. Estando em casa, ele se motivou, não saindo de casa, além de não fazer atividade, a cozinhar. E em cozinhando, se transformou num grande chefe, passou a fazer um monte de coisa gostosa e calórica, entre outras coisas. E, além de tudo, tá em casa com criança e tudo, e o estresse só aumentou. Isso é uma bomba que em algum momento vai explodir? Esse é o grande problema? É a junção de todos esses fatores? Sem dúvida, e nós não temos nenhum tipo de perspectiva de quão grande isso vai ser, né? Então, esse é um exemplo clássico, né? As pessoas com doenças de base, elas não voltaram nos médicos. Então, por exemplo, o rapaz do colesterol aí, provavelmente esses índices vão estar mais elevados e lá no futuro essa pessoa pode ter uma doença cardiovascular aí de grandes proporções. Então, é esse o conjunto, o aumento do consumo calórico com diminuição do gasto calórico. Essa é a regra, entendeu? Se você está em casa, você não está se exercitando, você tem que fazer uma oferta sempre menor ao seu gasto. Tem que ter essa sincronia, né? Esse equilíbrio, uma balança. Quanto entra, quanto sai. Se você comer mais, você vai ganhar peso. Isso, diariamente, no final do ano, você aumentou aí 5, 6, 7 quilos e a sua expectativa de vida reduziu bastante, 10, 20%. Então, isso que você citou é o que está mais acontecendo realmente, né? As pessoas estão sentadas na frente do computador, na televisão.
Doutor João Aguiar, com informações reveladoras e que depende de cada um, né? Depende de cada uma das pessoas. Não tem jeito, Ronald. É força de vontade, boa vontade, milagre não existe. Não existe, sempre com orientação de alguém que entende, como o doutor João Aguiar, médico endocrinologista. Doutor, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigada, doutor. Foi um prazer.